Olá, amigos professores, aqui Igor Paim, dando continuidade ao nosso curso rápido em Tecnologias Educacionais Digitais. Hoje apresentando o Google Meet, uma ferramenta bastante popular destinada à realização de videoconferências, o que é muito importante para as nossas interações síncronas com alunos, aulas ao vivo, aulas online, que permitem não apenas tirar dúvidas, mas também aumentar a motivação dos alunos, principalmente nos cursos à distância, que são atravessados pelo problema da desmotivação. Muitas pessoas que só apenas recebendo conteúdos e mesmo participando de avaliações podem se tornar menos motivadas a dar continuidade ao curso. Então a interação com as pessoas, mostrar que tem um rosto do outro lado, conversar diretamente com os estudantes ao longo da semana, isso é um lubrificante motivacional que permite que a gente catalise aí o rendimento e a aprendizagem dos alunos. Então ele foi escolhido por duas razões principais. A primeira, a própria funcionalidade do programa, isto é, ele permite compartilhamento de tela, ele permite gravar aquela aula que depois você vai poder mostrar para os alunos, enviar para os alunos pelo Google Drive mesmo, então você hospedando no próprio YouTube, justamente que ajuda para quem não pôde participar daquela aula online. Ele permite a troca de mensagens, ele se integra com o Google Agenda, o Google Calendário, isto é, você vai poder fazer uma programação, se desejar, do seu curso à distância, seu curso FIC, por exemplo, e você pode ter esse agendamento mais bem sistematizado, mais claro para os estudantes, perceberem que vão ter ali aquela videoconferência naquela data, naquele horário, e pode também aí fazer avisos prévios para os alunos uma semana antes, um dia antes, 15 minutos antes da aula, etc. Então, isso torna uma ferramenta bastante funcional. É a primeira justificativa. A segunda justificativa é porque ele já faz parte do nosso pacote de serviços, do e-mail, do Gmail institucional que nós já usamos. Além do Drive, que nos permite armazenar arquivos sem uma quantidade, sem um limite, o que é muito importante para nós professores que trabalhamos com conteúdo, trabalhamos com conhecimento, então isso ajuda bastante, mas o Google Meet já está lá incorporado aos nossos Google Apps. Então ele apresenta-se melhor do que o Hangout, ele dá algumas funcionalidades a mais, e ele também permite, normalmente, até 50 pessoas interagindo numa sala de aula virtual. E nesse período de pandemia, de aulas remotas, necessariamente a gente precisa acompanhar os alunos à distância, ele amplia até 100 pessoas, o que na prática nem vai ser tão importante, porque dificilmente nós temos salas de aula que passem de 50 alunos, pelo menos na rede federal do Instituto Federal. Então, assim, para nós vai servir com bastante funcionalidade, já está incorporado no nosso pacote de serviço e as características do programa são bastante funcionais, bastante responsivas. Então, vamos lá conhecer o Google Meet. Então, essa é a tela do Google Meet, tá? Então, aqui você vai ter as abas principais, principalmente com essa em destaque, participar, iniciar reunião. Mas para você chegar até aqui, antes você vai até o seu e-mail, tá? E no seu e-mail, lá no canto superior direito, você encontra Google Apps, com esse ícone aqui, com essas 9 bolinhas, tá? Ao clicar nesse ícone, você vê todas as ferramentas que estão associadas a Google, e você vai encontrar esse Google Meet, se o seu e-mail for institucional, tá? Então, o Hangout, enfim, se não fosse institucional. Mas como é institucional, dentro da rede federal, é Google Meet. Ao clicar em Google Meet, essa câmerazinha, você é levado a essa tela, propriamente dita, e nessa tela você vai ter na parte superior direita também ícones para configuração de áudio, testar áudio, enfim, para habilitar aqui o vídeo, tá certo? Então essas são funcionalidades operacionais importantes. Aqui esse outro ícone é para uma espécie de follow-up, de acompanhamento, para resolver problemas, enfim. Mas eu acho pouco provável precisarmos usar isso, Vamos mais utilizar aqui participar e iniciar reunião. Quando você clica em participar e iniciar reunião, veja, tem uma abordagem bastante simples, bem minimalista, uma grande aba, e depois ele pergunta qual é o apelido ou o código da reunião, certo? Então eu vou colocar aqui teste, tá certo? Como se fosse uma aula teste. Ao clicar em continuar, dar Enter e continuar,
ele vai já me levar para essa outra tela, que já é propriamente a tela da videoconferência. Então ele vai perguntar se eu permito utilizar o microfone, permito habilitar a webcam, naturalmente sim, né? E aí você tem essas duas abazinhas aqui, participar agora e apresentar. Ao clicar em participar agora, veja o que ele vai gerar. Ele vai iniciar justamente a tela da videoconferência. Então assim, a partir deste exato momento, com esse endereço aqui, a pessoa poderia entrar nessa videoconferência e, inclusive, esse endereço que você vai passar para os seus alunos, é o código, né? www.meet.google, etc. E com esse código você não precisa de apps instalados no seu celular ou no seu computador, apenas um link habilita diretamente para a reunião. Isso é um outro benefício, né? Uma outra funcionalidade favorável que desprende a pessoa da necessidade de um app. Mas se você quiser usar um app, tem lá na Play Store, eu a recomendo, até torna um pouco mais funcional, mais rápido. E esse appzinho você vai baixar tranquilamente e com ele, quando você encontrar esse app, Google Meet, bem aqui, da câmera, vai clicar, vai abrir aqui e ele vai ter o campo, né, sobre como participar. E aí tem lá código da reunião. Quando você clicar em código da reunião, ele vai justamente pedir esse código. É o código que está aqui, ó, VSV-FBVQV-EGS. Então, assim, com esse código a pessoa poderia entrar na reunião diretamente. Porém, eu posso até colocar aqui já, VSV-EGS, tá certo? E vou colocar participar. Ao colocar participar, a pessoa imediatamente, aí ele pergunta assim, pedir para participar. A pessoa vai pedir para participar. Quando ela pedir, vai chegar o pedido até aqui e eu vou clicar em permitir. Ao clicar em permitir, a pessoa acabou de entrar. Então eu vou até tirar o microfone da pessoa aqui, tá certo? O microfone dela está desligado. E eu também vou desligar o meu próprio microfone também aqui. Mas antes, observe uma coisa. Você pode também adicionar pessoas via convite pelo e-mail, tá certo? Então você pode digitar aqui um e-mail de qualquer pessoa. Eu poder, por exemplo, eu vou botar o meu outro e-mail e vou me convidar, né? Coloquei outro e-mail do Gmail e vou fazer esse convite a mim mesmo, tá certo? E aí o convite foi feito. E aqui eu estou na reunião, tá certo? A pessoa, observe que tá aqui, eu vou desligar também o áudio, o microfone, para não ter interferência, mas eu estou aqui com duas câmeras, tá certo? A câmera que me filma, tá? E essa outra imagem aqui é a que está no celular que eu estou utilizando, tá certo? Esse celular aqui, tá certo? Que eu estou utilizando, e eu vou, com esse celular que eu estou utilizando, eu tenho duas imagens acontecendo ao mesmo tempo. Então, observe, são duas pessoas que estão aparecendo nessa reunião. Eu que provoquei essa reunião e a outra pessoa que eu convidei para a reunião, tá certo? Então, eu posso selecionar aqui as telas, vou deixar aqui nessa tela, que é a tela do computador mesmo, tá certo? O webcam que estaria me filmando aqui no meu computador, e essa outra tela é do outro participante. Então, todos os seus alunos vão aparecer aqui. A sua tela é a primeira, sempre a tela do participante é a primeira, né? A pessoa que está participando da videoconferência. E aqui as demais telas, tá certo? Então veja, bastante simples. Aqui eu clico em chat, eu posso fazer o envio de mensagens de texto, tá certo? Posso colocar aqui qualquer coisa, tá certo? Vou botar um olá, as pessoas vão interagir. Então eu tenho aqui essa possibilidade. Aqui embaixo eu tenho aqui apresentar agora, isso é o que? Eu quiser fazer um compartilhamento de tela, então eu posso colocar, né, uma janela, digamos que eu queira compartilhar especificamente uma janela, seja a tela do PowerPoint, né, ou então uma tela do Word. Então eu posso clicar aqui, ó, selecionar uma janela e ele vai me mostrar todas as janelas que estão abertas nesse momento, tá certo? Então, por exemplo, se eu clicasse aqui nessa tela tutorial Edpuzzle, tá, e permitisse o compartilhamento, as pessoas veriam que eu estaria mostrando esse slide do PowerPoint em questão,
tá certo? O que é interessante demais para um professor que precisa conduzir uma aula e precisa muito mais que esse filme seu rosto, mas que ele queira apresentar aí slides, textos, etc. E depois eu posso tirar esse compartilhamento de tela, tá certo? Posso voltar aqui, tá bom? E volto para a minha tela principal, tá certo? E aqui eu fico com a visualização normal. Então eu posso ficar habilitando e tirando as telas, o que vai ser bastante funcional para a gente. Outra ferramenta, né, que nós temos aqui é a questão, nesses 3 pontinhos aqui embaixo, você tem mais opções. O que são essas mais opções? Você vai clicar em cima e você vai ver as ferramentas de alterar o layout, a disposição da tela, se quer deixar uma tela cheia, se você quer ativar legendas. O que é interessante, porque se você tiver algum aluno surdo na turma, isso ativa a legenda. Agora você vai precisar habilitar o idioma português, porque normalmente está selecionado o inglês, mas isso é sem problema, fazer as configurações gerais, usar um telefone para ouvir o áudio, enfim. Mas eu vou chamar mais a atenção, tá, para esse primeiro item aqui, que é gravar a reunião. Quando você vai gravar a reunião, você clica aqui em cima, ele vai perguntar primeiro, vai pedir um consentimento, vai avisar que existem outras pessoas participando e, portanto, precisaria de um consentimento. Aí você aceita, assume essa responsabilidade e aqui no canto esquerdo superior aparece o campo gravando. Tá? Nesse campo gravando, significa que a reunião já começou a ser gravada. É interessante porque as pessoas que não puderem assistir presencialmente, online, poderão ainda ter acesso a esse conteúdo. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe. Essa gravação vai ser direcionada, remetida para quem provocou a reunião, quem gerou o link da reunião. No caso, fui eu mesmo, né? Então, o professor que gera a reunião, o arquivo é armazenado no Google Drive desse professor, tá certo? O que é bastante interessante. E depois, quando eu quiser interromper, é só clicar aqui novamente nesses 3 pontinhos aqui embaixo, vai abrir de novo essa janela, interromper gravação e ótimo, aqui você pode interromper a qualquer momento. Então assim, se você quiser pensando em disponibilizar depois para os seus alunos, você já começou a reunião, já inicia a gravação e só interrompe a gravação ao final da aula. Tá certo? Então veja bem que esse é um tutorial bastante simples, porque na prática nós temos uma abordagem aqui, um layout bem minimalista. Acionei a reunião aqui para as pessoas, elas já estão participando. Eu posso então fazer isso em questão de poucos segundos, com poucos cliques eu chego a operar aqui essa minha aula, essa minha videoconferência. Então, pessoal, em essência, o funcionamento da ferramenta é ridiculamente simples, né? Já acabei até praticamente o tutorial. Eu vou fazer agora um adendo, um plus, que é mostrar que você pode usar essa ferramenta aqui combinado com o Google Agenda, tá certo? Mas antes que eu me esqueça, uma orientação importante. Aqui, quando você passa o mouse sobre a tela, né, ou clica nela, aparece o microfone. Se eu clicar aqui, ele está desabilitado, quer dizer, eu desabilitei, porque já que eu estou fazendo essa gravação, eu não queria que ficasse o eco, né? Mas assim, é interessante que quando você tiver com uma aula com várias pessoas, 30 alunos, 40 alunos, você já orienta eles que eles já entrem na reunião e imediatamente eles deixem o microfone desligado. Imagine que se todas as pessoas ficassem assim falando, os ruídos, as casas de cada um, tornaria a aula totalmente não operacional, tá? E também você poderia desligar a câmera, tá certo? Desligar a câmera caso não queira aparecer, caso a sua casa esteja bagunçada, enfim. Mas, enfim, para o professor eu acho muito importante ele está sempre com o rosto à mostra, aparecendo, né, por causa desse fator motivacional, emocional que as pessoas precisam, né, os nossos alunos, principalmente muitos adolescentes, jovens, precisam olhar, reconhecer o professor, enfim. Mas isso é opcional, naturalmente. E cada participante pode também fazer o mesmo, tá certo? Cada participante pode chegar aqui e habilitar, né, e habilitar ou desabilitar sua câmera e seu microfone. Agora, eu não posso desabilitar o microfone de ninguém, então a gente faz esse acordo para que as pessoas façam essa desabilitação. Beleza? Então vamos agora sim ver o Google Agenda. Então, em termos de
funcionamento do Google Meet é só essencialmente isso, é bastante simples, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar essa reunião, vou desligar aqui essa reunião que eu já tinha estabelecido e vou agora apenas mostrar como funciona o Google Agenda, tá? Que é um pacote de serviços que está aqui no seu ambiente, né, dos seus Google Apps. Você vai buscar aqui, ó, Agenda, vai clicar aqui em Agenda, então apareceu aqui a Agenda. Com essa agenda, observe que aqui tem o campo esquerdo, né? Você tem os meses, março, abril e tal. Digamos que eu queira marcar uma aula para o dia 3 de abril. Vou clicar aqui, 3 de abril. Quando aparece aqui, já estava até, eu vou marcar para 1h da tarde, meio-dia, enfim. Quando eu cliquei ali, ele me transferiu para essa outra tela. Então aqui, ó, 12h30 a 1h30 da tarde, tá certo? Observe que eles normalmente colocam esse padrão de 1h, tá? Mas eu posso modificar, deixar de reunião de 12h30 até 2h da tarde, por exemplo, né? Eu posso adicionar o local em que a minha aula vai acontecer, posso adicionar a videoconferência. Digamos, se essa aula fosse presencial, eu estaria aqui colocando o endereço dela, tá certo? As pessoas já receberiam, combinado aí com o GPS do Google, né? Então, o Google Maps. Mas digamos, eu vou fazer à distância, eu vou só adicionar aqui a conferência, um Hangouts Meet, Google Meet, e aqui vai ser gerado aqui um endereço justamente para essas reuniões. Olha que maravilha. Então eu posso, com o mesmo endereço, tá, fazer aí várias e várias reuniões. Isso até é interessante porque deixa para as pessoas um link fixo, né, para os alunos um link claro. E aí você vai selecionando na agenda da pessoa nos vários dias esse mesmo link. Tá certo? Então aqui eu posso botar uma notificação, avisar, lembrar a pessoa 10 minutos antes, ou lembrar ela 10 horas antes, enfim, 5 horas antes, 3 horas, e aqui eu faço a seleção de quando é que eu quero que chegue uma notificação para essa pessoa, tá certo? Aqui a visibilidade padrão, é só o layout de como vai aparecer. Aqui eu posso, aqui embaixo, fazer uma descrição sobre... essa é uma reunião que vamos tratar de alguma coisa, blá, 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 eu explico sumariamente, faço algum texto, convite, etc. Aqui em adicionar convidados eu vou colocar o nome dos convidados, tá certo? No caso eu poderia convidar a mim mesmo, tá certo? Vou botar o meu próprio e-mail, professor Igor Paim, @gmail.com, tá? E aí, com isso, eu posso enviar esse convite a mim mesmo. Então eu vou salvar. Quando eu faço esse salvamento, ou seja, adicionei o título, adicionei a descrição da reunião, adicionei que ela vai acontecer por uma videoconferência e tal, botei aqui os convidados que vão participar, quer dizer, seria interessante, se você tiver vários alunos, faz uma lista de e-mails e manda só para essa lista de e-mails e todo mundo vai ficar sabendo, tá certo? E aí você bota salvar. Ao salvar, ele vai dizer, você vai enviar convites para convidados da Google Agenda? Sim, enviar. Convidados não pertencentes à sua organização, tal, bota convidar pessoas externas, e foi o convite. Então está aqui agendada essa aula, tá certo? Eu vou lá nesse outro e-mail meu, vou ver se chegou o convite, tá certo? E olha aqui o que acontece. Quando eu coloco aqui, veja, Igor de Moraes Paim, meu e-mail institucional, eu estou convidando, né, ó, Igor Moraes, IFCE, convida o professor Igor Paim, meu mesmo e-mail. E aqui a pessoa vai dizer se ela participa, sim, não, talvez, tá certo? Digamos que ele vai dizer sim, ele vai entrar nessa reunião e já está lá incorporado, então, a minha agenda, o meu Google Agenda, essa reunião que eu vou participar. E aí já vem o endereço do Google Hangouts, né, ou Google Meet, que permite, então, esse calendário, essa incorporação no calendário, esse melhor ajuste, esse melhor planejamento, tá certo? Pessoal, então vocês viram que a funcionalidade é realmente trivial, mas bastante funcional. E eu convido a todos que operem com essa ferramenta que vai te deixar mais sistemático, mais organizado, mais claro para os alunos que vão participar dessas reuniões. E observe que, como vários professores vão fazer vários,
vários eventos, vários cursos de extensão, então mesmo necessariamente se a gente precisar para aulas regulares, enfim, os alunos eles precisam ter clareza, organização, eles precisam ter assim um direcionamento prático, tá certo? Então fica aqui o convite de você usar o Google Meet e combinado com o Google Agenda. Então eu finalizo aqui e nos encontramos na próxima videoaula.